Olá, administrador financeiro. Nesta aula, nós estaremos resolvendo mais uma questão referente ao assunto gestão de recebíveis. E a questão é a seguinte: determinada empresa está pensando em alterar a política de crédito, tornando mais rígido o seu padrão de crédito. Em virtude desta mudança, estima-se que as vendas mensais se reduzirão de R$ 80 mil para R$ 70 mil. O perfil dessas vendas também será afetado com a nova proposta, reduzindo a parcela de venda a prazo do total das vendas. Atualmente, 60% das vendas realizadas são pagas em 2 meses. Portanto, esse é o percentual a prazo, 60% a prazo, 40% à vista. Pela proposta, 60% das vendas serão à vista e o prazo médio de recebimento deverá reduzir para 1 mês. E aí, 60% à vista e 40% a prazo. A redução no faturamento será acompanhada de um decréscimo nos devedores duvidosos, de 2,5% para 2%, no caso aí os créditos incobráveis. As despesas de cobrança e de crédito deverão manter-se nos atuais 5 mil ao mês. Os custos variáveis correspondem a 50% do faturamento, da receita, e o valor dos custos fixos é de 20 mil. Pede-se, calcule qual o lucro operacional atual e o lucro operacional marginal. E, em seguida, se pede o valor de duplicatas a receber na situação proposta, o impacto dessa proposta no montante de duplicatas a receber, entre outras questões. Então, nós primeiramente iremos registrar esses valores. 80 mil é a receita atual, sem considerar o que é à vista ou o que é a prazo, porque a DRE é regime de competência, portanto, independente do recebimento ou não da venda, esse valor já é contabilizado na DRE, essa é a situação atual, e 70 mil é a situação proposta de receita. O custo variável total, conforme informações aqui, é de 50% do faturamento. Portanto, é a metade aí, 40 mil no primeiro caso e 35 mil no segundo caso, na situação proposta. Nós separamos aqui os componentes à vista e a prazo, no caso aqui fora da DRE, para que nós possamos ter uma estimativa da provisão para devedores duvidosos, já que essa provisão não é calculada em cima do componente de vendas, de receita, de faturamento à vista, e sim a prazo. Dessas vendas a prazo, na situação atual, nós temos vendas à vista, conforme informado aqui. Na situação atual, atualmente, 60% das vendas realizadas são pagas em 2 meses. Portanto, esse é o componente a prazo. 60% do faturamento é a prazo. E 40% é à vista. Então, 40% de 80 mil, 32 mil. Na situação proposta, há uma inversão. 60% passa a ser à vista, 60% vezes 70 mil, e, por sua vez, 40% passa a ser a prazo, que é justamente a proposta, a redução das vendas a prazo pela empresa, o que torna mais rígido o seu padrão de crédito. Aproveitamos e já registramos aqui o prazo médio de recebimento, que diminui de 2 meses para 1 mês. Portanto, nós estamos prontos para calcular a provisão para devedores duvidosos, que no primeiro caso é de 2,5% das vendas a prazo. Portanto, 2% de 48 mil. Então, 2,5% vezes 48 mil, 1.200. Em seguida, essa provisão diminui para 2% das vendas a prazo. Na situação proposta, as vendas a prazo são de 28 mil, portanto, R$ 560. Os custos de cobrança são de 5 mil. Nas duas situações, ele se mantém constante, assim como os custos fixos, que são constantes por sua natureza. Então, permanecem em 20 mil,
Portanto, o lucro operacional é a receita menos os custos. Custo variável total. Dessa receita nós deduzimos a provisão para devedores duvidosos, os custos de cobrança e o custo fixo. Temos aí um lucro de 13.800 na situação atual e um lucro de 9.440 na situação proposta. O lucro marginal é obtido pela diferença da situação proposta em relação à situação atual, o que indica um valor negativo de R$ 4.360, o que indicaria, segundo essa abordagem, uma inviabilidade em termos de lucro dessa proposta. Em termos de lucro operacional, essa proposta seria rejeitada considerando o critério de lucro operacional. Na letra B, observamos que o que se pede é o valor de duplicatas a receber na situação proposta e o impacto dessa proposta no montante de duplicatas a receber. Nós já temos os componentes à vista e a prazo. Portanto, as duplicatas a receber, nós temos aí o valor de 48.000 de receita a prazo, multiplicado por 2 meses, dando aí o total de duplicatas a receber, que é de 96.000 na situação atual. E o mesmo cálculo se procede na situação proposta, receita a prazo, vezes o prazo médio de recebimento, portanto, o próprio valor da receita a prazo, referindo-se aí a duplicatas a receber. Calculando a diferença, nós temos aqui uma diminuição das contas a receber no valor de 68.000, o que é um ponto positivo no caso dessa alteração de política de crédito, já que é vantajoso para a empresa ter menos vendas a prazo, ter uma receita menor a prazo, o que diminui o valor de contas a receber. Então, esse é o impacto. O impacto é positivo no caso de duplicatas a receber. Em seguida, nós temos na letra C a seguinte solicitação: qual a necessidade máxima de caixa para a situação proposta e a necessidade marginal de caixa? Nós sabemos que para sustentar essa política de crédito a prazo, essa política de vendas a prazo, portanto, concedendo o crédito, surge a necessidade de um investimento em contas a receber. No caso aí, os custos que são incorridos na venda a prazo, eles são pagos instantaneamente, uma vez que há o processo de produção, o de revenda de mercadorias, já há esse custo. Nós sabemos que esse custo variável total, no caso aí, que representa 50% do faturamento, é de 40.000. E o componente de vendas a prazo nessa primeira situação é de 60%. Portanto, nós precisamos ter esse componente de custo também, ele representando aí 60% do custo variável total, já que desse custo total, 60% é a prazo. Como são 2 meses, nós temos aí um investimento em contas a receber de 48.000 para o período de 2 meses. Da mesma forma, nós procedemos na situação proposta. Nesse caso aí, nós temos 60% do custo variável total na situação proposta, que é 35.000 vezes 1 mês. Portanto, o investimento em contas a receber, nesse caso, é de 21.000. Fazendo a diferença, nós observamos que há uma diminuição do investimento em contas a receber em R$ 27.000, o que representa uma situação positiva para a empresa. É um ponto positivo dessa política de crédito. E aí, esse valor de 27.000 representa a sua necessidade marginal de caixa, ou seja, R$ 27.000 a menos de necessidade de caixa. Então, o valor destacado aí. Por fim,
O último cálculo que se solicita é, aí na letra D, é o valor presente líquido do fluxo de caixa da situação proposta. Utilize uma taxa de 10%. Informa-se também que os custos e despesas são desembolsados no mês de competência, justamente porque o custo de produção, custo de revenda de mercadoria, ele não espera para ser pago, não espera a empresa receber do cliente para ser pago. Portanto, ele incorre instantaneamente. Para calcular o valor presente líquido, nós iremos, primeiramente, calcular as receitas. Então, nós iremos calcular primeiramente na situação atual. A receita à vista é de 32 mil, portanto, nós iremos considerar o valor dessa célula, P11, somando a esse valor a receita a prazo, que só será recebida em 2 meses. Portanto, nós temos esse recebimento aí de 48 mil. Em cima do investimento a prazo, nós temos a dedução do valor de provisão para devedores duvidosos, de 1.200. Portanto, nós colocaremos esse valor aqui entre parênteses, isolando aí a receita a prazo. Como esse recebimento se dará apenas daqui a 2 meses, nós precisamos descontar esse valor a uma taxa de 10%. Portanto, dividido por 1 mais 10%, que é 1,1 elevado a 2 meses. Portanto, isso aí calcula hoje, através dessa fórmula, nós calculamos essa receita daqui a 2 meses, hoje. Então, receita a prazo de 48 mil menos a provisão de 1.200, dividido por 1,10, 1 mais 10%, elevado a 2. Portanto, nós temos aí a receita à vista somada com a receita a prazo na data de hoje. Como todos os custos incorrem hoje, a valor presente, nós teremos aí a dedução, primeiramente, do custo variável total, que já incorre hoje, 50% do faturamento. Deduzimos o custo de cobrança, 5 mil, e deduzimos também o custo fixo de 20 mil. Portanto, o valor presente líquido nessa situação atual é de R$ 5.677,69. Considerando a situação proposta, procedemos da mesma forma. O valor de receita à vista é de 42 mil, somando essa receita à vista com o seu componente a prazo, no caso aí 28 mil, dividido por 1,1, 1 mais 10%, elevado a 1, já que essa receita se dará daqui a um mês, trazendo a valor presente, nós elevamos a 1 mês. E da mesma forma deduzimos o valor do custo variável total, 35 mil, o valor da provisão para devedores duvidosos de 560, os custos de cobrança e o custo fixo. A provisão para devedores duvidosos ela já foi deduzida aqui na receita a prazo, certo? Então, nós consideramos agora apenas os outros custos, custo variável total, custo de cobrança e custo fixo. Portanto, o valor presente líquido nessa situação é de R$ 6.945,45. O valor marginal, a diferença, é, portanto, de R$ 1.267,77 adicionais. Respondendo, portanto, a letra E, nós chegamos à conclusão de que a proposta deve ser aceita em virtude
do maior valor presente líquido da política mais rígida de crédito.